Hoje a gente vai falar sobre complexidade de sistemas de RPG. A grande pergunta que eu vou tentar responder no vídeo de hoje é se sistema bom de RPG é sistema complexo. Fica com a gente então e vamos conversar sobre a complexidade nos sistemas de RPG. Roda a vinheta! E aí pessoal, aqui é o Bruno Moraes. Acho que vocês viram aí que a gente tem uma vinheta nova. Desde o vídeo passado a gente já tem usado a vinheta. Diz o que você achou da vinheta, gostou, tá legal? A ideia é sempre melhorar o canal, trazendo coisa nova, trazendo coisa de mais qualidade para vocês. Mas sem mais delongas, vamos pro assunto do vídeo, que é complexidade em sistemas de RPG. Tem muita gente que pensa que bom sistema de RPG é o sistema complexo, é o sistema cheio de regras, é o sistema que tem um livro com muitas e muitas páginas repletas de regras. Será que isso é verdade? Será que o sistema bom é realmente um sistema complexo? Vamos conversar um pouco sobre isso agora. Bom, o RPG surgiu por volta da década de 1970. Lá naquele período foi lançado o Dungeons & Dragons original, pelo Gary Gygax. Naquela ocasião, eu acredito que nem mesmo o criador do primeiro RPG tinha noção do quanto o RPG cresceria e se tornaria um hobby de milhões de pessoas. No início, os primeiros sistemas eram muito simples, basicamente alguns parâmetros para permitir que fossem jogados board games, né? Jogos de tabuleiro. Então você tinha miniaturas e aquelas miniaturas teriam suas estatísticas. E essas estatísticas não eram muito complexas, não eram muito aprofundadas, elas simplesmente permitiam que os personagens interagissem com o cenário. Com o passar das décadas e com o lançamento de novos RPGs, os RPGs foram ganhando mais complexidade, foram ganhando mais regras, para que permitissem que o RPG fosse mais aberto, para que os jogadores jogassem muito mais coisa do que aquele mero tabuleiro, aquele mero cenário. O RPG passou a se tornar um vetor de muita liberdade, muita possibilidade. E até que o GURPS surgiu anos depois com a proposta de ser um sistema de RPG universal. E foi um sistema de RPG muito elogiado, muito premiado, porque permitia muitas possibilidades para os jogadores e para os mestres, porque ele visava adaptar absolutamente qualquer coisa. Porém, com o tempo nós começamos a ver muitas críticas ao sistema GURPS, porque ele seria desnecessariamente complexo, porque teria muitas regras para determinar velocidade de cavar um buraco, velocidade de nado, velocidade de corrida, coisas que para alguns RPGistas, para alguns mestres de RPG, seriam informações desnecessárias. Aliás, acho que está na hora da gente desmistificar isso sobre se GURPS é ou não um sistema complexo. Tem muita gente que diz que o GURPS é um sistema prolixo, um sistema complexo e ponto final, mas a gente precisa ter um pouco de calma em relação a isso. O GURPS é de fato um sistema que criou muitas regras, oferece muito suporte para o mestre e para os jogadores, muita liberdade e muitas características específicas. Realmente, a questão é que o GURPS é um sistema modular. Como assim? Ele apresenta para você um cardápio de regras e você escolhe quais regras você vai inserir no seu jogo. Você pode cortar quase tudo e deixar pouca coisa. Assim sendo, em teoria você pode utilizar o GURPS de forma muito resumida, muito simples. A própria linha clássica de RPGs do Dungeons & Dragons começou também a desenvolver mais e mais complexidade. Quando veio a segunda edição, com o Advanced Dungeons & Dragons, o AD&D, já existiam mais regras, já tinha uma complexidade maior, o livro dos monstros gigantesco. Com a terceira edição, uma das mais populares, o Dungeons & Dragons meio que viveu um período de auge. Com a quarta edição, houve um acréscimo de complexidade e de detalhamento que fez com que o sistema de D&D padrão, D20, ganhasse uma complexidade que nunca tinha existido antes na franquia D&D. O D&D quarta edição, inclusive, foi bastante criticado por RPGistas mais experientes, porque seria um RPG muito prolixo, muito complicado e criava regras desnecessárias. A partir da década de 2010, uma nova leva de RPGs começou a se popularizar. Foi a leva que nós chamamos de RPGs narrativistas. RPGs que eram menos focados em regras prolixas e analíticas para determinar os feitos exatos de cada personagem e mais focados em história, em narrativa, mais focados em enredo em si e menos focados em ação, em detalhes muito prolixos
de ações de personagem. Uma grande característica desses jogos narrativistas é que para eles não importa muito quantos quilos exatamente um personagem é capaz de erguer, por exemplo. Basta saber que o personagem é muito forte ou muito fraco. Não existe a necessidade de determinar quantos quilos exatamente se levanta, qual é a velocidade exata que aquele sujeito corre, porque na maioria das vezes esse número será uma informação supérflua. Mas enfim, a gente faz aqui a pergunta: RPG complexo é de fato um sistema de RPG melhor? Como eu já expliquei em outros vídeos, é difícil você falar sobre um sistema de RPG melhor ou pior, porque isso é muito uma questão de gosto. Pessoas preferem, no geral, alguns sistemas mais prolixos, outras pessoas preferem deixar de lado essas regras todas e vivenciar mais a história, como nos RPGs narrativistas. Trata-se então de uma escolha pessoal. Agora existe uma coisa que você precisa saber, algo que é uma constatação objetiva. Um sistema de RPG com muitas regras acaba sendo um sistema de RPG mais lento. Isso é inegável. Porque muitas regras de ação podem atrasar o jogo, a consulta de regras, podem atrasar no sentido de determinar quanto tempo demora cada turno de cada jogador, e o jogador indeciso sobre o que tem que fazer, se existem muitas opções. É então mais difícil de levar um RPG com mais objetividade, com mais celeridade, quando esse RPG é um sistema cheio de regras. O que me parece então mais prudente é buscar um meio termo entre essa prolixidade exagerada e esses sistemas mais focados em aventuras, mais focados em interpretação, em história, em enredo. Diz de passagem que esses sistemas mais focados em história e enredo, inclusive, têm utilizado uma mecânica especial em que os jogadores também são capazes de controlar partes da história, não apenas sobre o seu personagem, mas sobre questões relacionadas ao enredo e até ao ambiente, que é o que chamam de narrativa compartilhada. Alguns sistemas têm feito um especial sucesso nesse rumo, que são o sistema Fate e o sistema PBTA, ou os sistemas PBTAs, que são os Powered by the Apocalypse. Mas vem aquela grande pergunta: como conciliar história, narrativa com regras para ação? Isso é uma pergunta que mesmo as grandes criadoras mainstream de jogos de RPG tentam responder. Não é uma pergunta fácil, até porque, como eu falei antes, a quantidade certa, ideal de regras é algo que varia de acordo com a opinião dos jogadores e mestres. E você, já jogou algum desses jogos narrativistas ou um jogo de RPG mais prolixo, com muitas regras? Deixa aí nos comentários pra gente ver quantas pessoas já jogaram esses sistemas e qual é a preferência pessoal de cada um que assiste aqui vídeo no canal. Minha ideia então nesse vídeo era mais trazer essa indagação para vocês, abrir os olhos de todos para essa pergunta, que é esse dilema que existe entre muita regra ou pouca regra, o que é o ideal. Então a gente vai se despedindo por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.